Para a gente entender algumas características, né, dos instrumentos de corda, violão, violoncelo, piano, existe uma gama muito grande de instrumentos de corda. Para a gente entender esses instrumentos, nós devemos começar analisando alguns elementos que, na verdade, envolvem a corda em si, que produz o som. Cada corda, ela vai ser caracterizada não pela densidade, mas por uma densidade linear. E nós, usualmente, denominamos essa densidade linear de Mi, né? A maneira mais fácil de determinar a densidade linear de uma corda, de um violão, é pesando a corda, determinando sua massa e dividindo pelo comprimento dela. Pronto. Isso determina a densidade, que é igual à massa da corda dividido pelo comprimento da corda. De forma que aqui tem um elemento importante, que é a densidade linear, né, da corda. Vocês podem ver que os instrumentos, né, têm cordas com densidades lineares diferentes. Nós dizemos cordas mais grossas e cordas mais finas, né? Mas o fato é que cada corda de um violão tem uma densidade linear diferente. Um outro elemento importante é o comprimento da corda. O comprimento da corda de um piano é sempre o mesmo. Ninguém vai lá e coloca o dedão na corda para encurtá-la, mas a gente faz isso muito no violão. Com os dedos, nós fixamos o tamanho da corda de um violão. Aquela parte que é colocada a oscilar. De qualquer maneira, o que importa é que a gente tem que analisar o comprimento da corda. Isso é um dado importantíssimo para a gente entender os sons produzidos pelos instrumentos musicais de corda. Ora, a densidade linear e o comprimento da corda, ou seja, a massa e o comprimento, se quiserem, são características da corda. Agora, as cordas só produzem sons se elas estiverem submetidas a uma tensão. E é isso que nós fazemos quando a gente afina os instrumentos, né? Aumentamos a tensão na corda ou reduzimos a tensão na corda. Então, esses são os elementos importantes no estudo dos instrumentos musicais. Densidade linear, a tensão a qual a corda está submetida e o comprimento da corda. Esses são os elementos importantíssimos, fundamentais, para a gente entender os sons produzidos pelos instrumentos de corda. Claro que estou aqui falando de uma corda que não está submetida a uma percussão, a uma deformação. Estou falando da corda livre. Agora, devemos analisar um segundo aspecto para entender os instrumentos musicais, né? E isto é de uma forma bastante geral, né? É a formação de ondas estacionárias. Isso equivale para todos os instrumentos, né? Então, a questão é estudar, né, as frequências das ondas estacionárias, né, produzidas, por exemplo, por uma membrana circular, por exemplo.
Então, neste caso, é muito mais fácil a gente entender a formação de ondas estacionárias numa corda. Como é que tudo se passa? Da seguinte maneira. Eu tenho uma onda, né, que se propaga, né, vai até a extremidade, uma onda, por exemplo, harmônica. Na extremidade, ela é refletida. E, consequentemente, agora nós temos duas ondas. Nós temos agora duas ondas. Uma que se propaga para cá e uma outra onda que se propaga para lá. Temos, portanto, duas ondas, né? Ora, o nosso problema aqui é de determinar a superposição de duas ondas harmônicas, porque esse aqui é o caso que interessa para os instrumentos, né? De forma que agora eu estou falando de duas ondas. Eu tenho uma onda psi, né, vamos chamar assim, né, de x e t, que se propaga para a direita e uma outra que se propaga para a esquerda. Portanto, eu tenho aqui a superposição de duas ondas. A vezes seno, vou escrever seno de kx mais ômega t, é aquela que volta, esta aqui, né? Mais, e posso até colocar aqui uma fase, mais alfa, né? Mais seno de kx menos ômega t mais alfa. Esta aqui é a representação para uma onda harmônica que se propaga para a direita. Portanto, esta aqui é aquela que se propaga para cá. Esta outra se propaga para lá. É a mesma onda com a mesma frequência, né, com o mesmo comprimento de onda, só é que estou falando de ondas em direções opostas, né? Então, aqui eu tenho o quê? A superposição de duas ondas, né? O princípio da superposição de duas ondas, né? Vamos agora utilizar aquela propriedade que seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. É uma propriedade da função seno. Portanto, eu posso escrever psi de x e t da seguinte forma. Psi de xt igual a A vezes seno de kx vezes cosseno de ômega t mais alfa. Este é o primeiro termo, né? Seno A cosseno B, estou chamando de A e de B esse termo aqui, né? mais seno B, portanto, mais seno B vezes cosseno A, portanto, cosseno de kx vezes seno de ômega t mais delta. Esse é o primeiro termo, né? Esse aqui é o primeiro termo, né? O segundo termo, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui seno de A, que é seno kx, vezes cosseno de B, né? Mais o cosseno de B, né? Aqui, no caso, eu vou simplesmente também desprezar de agora em diante essa fase, para a gente simplificar as coisas. Vamos então deixar essa fase de fora, né? Vamos deixar a fase de fora. Muito bem, para simplificar, se a gente ficar arrastando essa fase todo o tempo, não vale a pena. Tá certo? Muito bem, então eu tenho seno
de kx vezes cosseno de menos ômega t, mas cosseno de menos ômega t é igual a cosseno de ômega t, portanto tem aqui duas vezes. E a outra é, agora, cosseno de kx vezes seno de menos ômega t, portanto se cancela com esse termo aqui. Consequentemente, a solução é que psi de x e t é igual a 2 vezes a vezes seno de kx vezes cosseno de ômega t. É claro que, do jeito que eu coloquei o problema aqui, na realidade, né, do jeito que eu coloquei o problema, ele já satisfaz uma condição muito interessante, que é a seguinte: esta onda aqui é tal que em x igual a zero, psi de x igual a zero é igual a zero. Né? É igual a zero, claro, porque neste caso, se eu colocar aqui, vamos usar esse eixo aqui como sendo o eixo x, né? Eu tenho aqui satisfeita uma condição que praticamente significa, né, que a deformação aqui, neste ponto, não existe. Ela está presa. Então, essa aqui é a condição de que a corda está presa. Essa solução aqui é uma solução, portanto, que é equivalente à onda indo até este ponto e voltando, e agora eu tenho a superposição das duas. Muito bem. Então, essa condição de que a corda está presa por aquele ponto, em x igual a zero, já está automaticamente satisfeita, por isso eu tomei esse alfa aqui, né, igual a zero, né, já está automaticamente satisfeita. Muito bem. Mas tem uma outra condição que eu preciso que seja satisfeita, né? Qual é a condição? Ora, a corda está presa. Não só em x igual a zero, a corda presa em x igual a zero implica que psi igual a zero, mas a corda está presa aqui também. Né? Então a outra condição é que psi de L e t, independentemente do tempo, deve ser igual a zero. Veja, eu já estipulei que psi de 0 e t é igual a zero também. O que significa isso? A corda está presa neste ponto e neste ponto. Neste ponto e neste ponto. Então, isso aqui significa a corda fixa nos dois extremos da corda. L é o comprimento da corda. Agora, temos uma situação realmente muito interessante nesse caso. Por quê? Vamos lá. Psi de L e T é igual a 2 vezes A vezes seno de K vezes L vezes cosseno de ômega t, para qualquer tempo. Para qualquer tempo. A corda está presa. Ora, isso aqui só é possível, isso aqui é impossível ser igual a zero. A igual a zero, não. Aí também é demais, né? Eu simplesmente jogo a criança, né, junto com a água da bacia fora. É a mesma coisa, porque se eu fizer A igual a zero, eu não tenho onda. Então, não é A igual a zero, não serve. Consequentemente, eu tenho a seguinte condição: seno de K vezes L igual a zero. Igual a zero. Agora, isso é muito interessante. Por quê? Quem é KL? Em primeiro lugar, KL é a mesma coisa que 2π dividido por lambda vezes L. Isto é, K vezes L. Essa condição aqui, por outro lado, indica o seguinte: quais são os valores do argumento da função seno para os quais a função seno se anula? A função seno se anula
se eu procurar os zeros da função seno x, né, igual a zero, então os valores de x são, em primeiro lugar, x igual a zero. Não, isso não me interessa, né? Mas vamos lá, x é igual a n vezes π. Verdade. N igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n inteiro. N poderia ser 0, mas é um caso absolutamente desinteressante para colocar n igual a 1, 2, né, 3, porque fazer isso igual a 0 é equivalente a tomar L igual a 0. Não, não quero. Então, n igual a 1, 2, 3, e assim por diante, qualquer número inteiro positivo. É verdade. Olha só que coisa curiosíssima, né? É que esta condição aqui é satisfeita para alguns valores de K. Vamos chamar esses valores de K de Kn. Então, para K índice n vezes L igual a n vezes π. N vezes π. Em termos das frequências, diríamos que só para algumas frequências. Que frequências são essas? Não é difícil a gente ver, né, que estas frequências, né, ou melhor, analisando primeiramente em termos dos comprimentos de onda, eu tenho o seguinte: 2 vezes π dividido por lambda n vezes L é igual a n vezes π. Portanto, só ondas harmônicas com alguns comprimentos de onda são permitidos. Que comprimentos de onda são esses? Lambda, vamos chamar de índice n, é igual a 2 vezes L, dividido por n. É isto. Só estes comprimentos de onda. N igual a 1, lambda é igual a 2L. N igual a 2, lambda é igual a L. E assim por diante. Ora, vamos olhar daqui essa figura, né? Veja, aqui eu tenho uma corda que está fixa, é claro que eu exagerei aqui, né? Aqui eu tenho uma onda para a qual o comprimento de onda é igual a 2L. Então, essa é a situação associada ao valor n igual a 1. Essa é a situação associada ao valor n igual a 1. Veja que o comprimento de onda, aqui está a corda, o comprimento dela todo é L, mas o comprimento de onda é a continuação aqui. O comprimento de onda é igual a 2L. 2L. Nesse caso aqui, o comprimento de onda é igual a 2L sobre 2, que é igual a L. Olha só, o comprimento de onda é igual a L. Temos aqui a segunda situação. A terceira situação corresponde ao caso em que n é igual a 3. Lambda, portanto, nesse caso, é igual a 2L sobre 3. Né? Ou seja, L é igual a 1,5 vezes o comprimento de onda. Ora, achamos aqui os valores dos comprimentos de onda que são possíveis de você ter, né, numa corda. E as frequências, porque é isso que realmente importa do ponto de vista do instrumento musical. Vamos lá. Sabemos que lambda vezes a frequência é igual à velocidade de propagação da onda. Isso vale para todas as ondas harmônicas, né?
Consequentemente, as frequências são tais que Ni índice N é igual a V dividido por lambda índice N. Mas lambda índice N é igual a 2L sobre N. Portanto, as frequências possíveis são caracterizadas por um número inteiro N, e essas frequências são dadas por N, um número inteiro, vezes V dividido por 2 vezes L. Esta é a principal conclusão a qual a gente chega. Essas são as frequências possíveis, né, dos sons musicais, né, produzidos por um instrumento de corda. Claro que depende de V, mas V é igual a raiz quadrada de T sobre Mi. Portanto, as frequências são dadas por um número inteiro vezes, agora, raiz quadrada de T sobre Mi, dividido, né, isto aqui, dividido por 2 vezes L. Aqui está uma expressão, né, para as frequências dos sons produzidos por uma corda de comprimento L, densidade linear de massa μ e de comprimento L. Essas são as frequências possíveis, todas as frequências possíveis, né? E agora nós introduzimos o conceito de frequência do som fundamental, né? Vamos chamar essa frequência F1, de frequência do som fundamental, ou frequência fundamental, né? De forma que F1 é igual a raiz quadrada de T sobre Mi vezes 1 sobre 2L. Essa é a frequência do som fundamental. Os demais sons são denominados de harmônicos. Então, eu tenho um som fundamental e um certo número de sons harmônicos, né? O primeiro harmônico é Ni2, ou seja, N igual a 2. Então, o primeiro harmônico é Ni2, que é igual a 2 vezes F1, que vamos voltar para a nossa notação, é Ni1. Muitas vezes a gente se refere à frequência como F, mas nós estamos utilizando Ni. Então, Ni2 é igual a 2 vezes Ni1. E assim por diante. De forma que eu posso produzir sons, né, que são sons harmônicos, porque todo instrumento de corda produz sons harmônicos. Por quê? As frequências estão numa relação entre números inteiros, né? A frequência mais importante é a do fundamental, onde a frequência do fundamental, que muitas vezes é expressa como a frequência primeira, F1, nós estamos chamando de Ni, né? E esta frequência depende das características da corda. Claro que alguns instrumentos de corda, enquanto você toca, né, o violino, o violão, você altera o comprimento. Enquanto você toca, é a única coisa que você tem à sua disposição para variar, né, para alterar, né? Você não pode mudar a corda de um violino durante uma apresentação, né? Mas você pode mudar o comprimento para produzir sons diferentes, né?
O fato é que os sons produzidos pelos instrumentos musicais são tais que as frequências são frequências múltiplas da frequência fundamental. E a frequência fundamental depende dessas características que nós explicamos aqui no início, da tensão a qual a corda está submetida, do comprimento da corda e da densidade linear da corda.